Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje com um convidado que vive confortavelmente no ruído urbano. Um homem que, segundo as suas palavras, de manhã contemplaria Lisboa, se jantaria em Paris e ceava em Nova Iorque, mas viveria em Londres, pelo menos na Londres da sua memória. Hoje temos connosco o embaixador Seixas da Costa. Senhor embaixador, muito obrigado por nos receber na sua casa. É um grande gosto. E depois de conhecer a sua casa, eu compreendo um bocadinho esta vontade de viver numa Lisboa de rebuliço, mas ao mesmo tempo num sítio silencioso. Tem aqui um bocadinho da sua Vila Real? Tenho, mas eu acho que eu saí de Vila Real com 18 anos. Volto lá todos os anos, várias vezes por ano, agora menos por causa da pandemia, mas eu acho que já sou muito lisboeta nos hábitos e teria grande dificuldade de não viver em Lisboa. Mas seria lisboeta ou cidadão do mundo? Não, seria bastante lisboeta. Eu gosto muito de viver em Lisboa, sinto-me bem em Lisboa, viveria aqui toda a minha vida, mas vivi no estrangeiro com muito gosto e vivi diferentemente nas várias cidades onde vivi. Também tem a ver um bocadinho com a nossa idade. Isto é, eu vivi em Luanda na Guerra Civil e vivi em Nova Iorque, olha, no 11 de setembro, por exemplo, quando lá estava. Partilhou hotel com os terroristas? É assim, eu tinha ido a Boston uns dias antes, 2 dias antes, e demos conta que tínhamos estado na mesma noite no mesmo hotel que os terroristas que tinham trazido o avião para Nova Iorque tinham utilizado. E, portanto, eu e a minha mulher andámos até um pouco à procura, quase pelos corredores e pelas nossas imagens, sobre se tínhamos cruzado com alguém com esse ar, mas não descobrimos. E não houve nada. problemas com o FBI ou com a CIA? Porque no fundo, na altura tinha credenciais de Nações Unidas, imagino que tinha um clearance. É verdade, mas não nunca ninguém me perguntou nada, mas também havia tanta gente no hotel. Sim, claro, imagino que sim. Mas acaba por ser engraçado e descobri há pouco, quando estávamos a preparar a entrevista, que tinha visto as torres a serem construídas, estava lá quando elas foram destruídas. É verdade, é verdade. Eu fui a Nova Iorque em 72, em dezembro de 72, nas minhas primeiras férias, depois de ser funcionário da Caixa Geral de Depósitos, e fui visitar as torres, fui ver as torres que estavam a ser construídas. Uma delas estava já construída, a outra estava em curso de construção. E não deixa de ser uma grande ironia que passados tantos anos, eu acabo por, no fundo, eu não assisti, porque no meu gabinete não se via a queda das torres, mas estava na cidade quando elas caíram. Havia as torres como viu toda a gente, isto é, pela CNN, pelas imagens que estavam a passar. E não era o foco da entrevista, mas já agora gostava de conhecer, porque é uma conversa mais do que uma entrevista, como é que se viveu dentro das Nações Unidas tudo aquilo? Houve algum cuidado extra de segurança? Foram compartimentados de alguma forma? É uma situação muito estranha. Nós fomos para uma reunião da União Europeia às 9 da manhã. No meio da reunião da União Europeia fomos informados que um avião tinha batido numa das torres, pensámos que era um acidente. Passado um pouco vem a ideia de que o outro avião bateu noutra das torres, portanto já não podia ser. Já não podia. E há uma espécie de uma falta de consciência que faz com que nós acabemos a reunião. Isto é, continuamos a reunião como se nada se tivesse passado. Isto é, estávamos a trabalhar, era a cimeira da criança ou não sei o quê, e saímos da reunião convencidos que íamos para as Nações Unidas, onde era a abertura da Assembleia Geral. Era o sino da paz que ia ser tocado umas horas depois e nós estávamos nessa cerimónia. E quando saímos dessa sala, onde tínhamos estado assim numa espécie de uma cápsula, verificámos que o mundo todo tinha mudado. As Nações Unidas tinham sido evacuadas, o edifício era em frente às Nações Unidas, só havia sirenes pela cidade e estava tudo numa polvorosa e, portanto, Nova Iorque tinha mudado naquela meia hora que nós estávamos ali fechados naquela cápsula. E mudou Nova Iorque. Eu acho que a moral dos nova-iorquinos ficou afetada e a cidade mudou um bocadinho de formato, também pela segurança e tudo mais, mas mudou o mundo. Nós, na altura, em primeiro lugar, na altura não tínhamos a perspectiva que as torres iam cair. Aquela noção, nós achamos sempre que os americanos fazem as coisas bem. Sim. E achávamos sempre que aquela torre, no fundo acabava por aparecer uns sistemas de corta-incêndio, corta-fogos e que as coisas iam sobreviver. Quando vimos as torres a cair e pressentimos que estava lá gente lá dentro, aí é que começamos a pensar, isto é uma tragédia de uma dimensão impensável. E depois há esta dúvida, porque na altura não se sabia se havia mais atentados, se nesse dia não havia mais atentados, depois começaram a aparecer as cartas com antrax, começaram a aparecer rumores, Nova Iorque ficou fechada, a ilha Manhattan Sim. ficou fechada, as pessoas não podiam sair, eu tive que dispensar o pessoal todo que trabalhava comigo para irem para casa, Sim. porque tinham as crianças nas escolas e saíam das escolas, etc. E, portanto, há uma espécie de uma dimensão de dúvida sobre o que é que vai acontecer.
Pode acontecer, de repente, pode aparecer sei lá, um engenho nuclear, uma coisa qualquer. Nós estávamos ali no centro de algo com um grau de imprevisibilidade total. E, portanto, isso mudou as pessoas, mudou o ambiente, mudou inclusivamente a atitude dos nova-iorquinos e dos americanos em geral, face aos estrangeiros, particularmente aos estrangeiros que lhes apareciam com uma cara muito diferente. Tudo que fosse não europeu ou com um ar não americano acabava por ser suspeito. Isso foi um período terrível, foi um período muito complicado e que teve a ver com o trauma profundo que os Estados Unidos tiveram. E, portanto, no fundo, nós acabámos por ser um pouco testemunhas laterais daquilo que foi uma mudança no mundo e que depois teve todas as suas consequências, a ida para o Afeganistão, a ida para o Iraque. O Daesh é uma espécie de subproduto, não é? Subproduto limiar de toda essa circunstância criada no 11 de setembro. É engraçado, eu estava a ver a história de vida do Sr. Embaixador, é uma coisa brutal, que merecia um livro muito completo, ou quase em fascículo. Ninguém lê essas coisas já. Sabe que eu gosto muito de bibliografias, portanto, se calhar eu lia, mas se calhar em fascículos também não, mas um volume grande. E é engraçado que o Sr. Embaixador está em sítio-chave, em momento-chave. Não vou falar da Noruega, porque acho que não aconteceu nada de espampanante na sua primeira saída diplomática, mas vai para Luanda, numa altura em que estamos em guerra civil, em que as relações Portugal-Angola eram super tensas, e está num momento-chave em que as coisas podem tombar para um lado, ou normalizar, como eu acredito que normalizaram nos tempos seguintes. Depois, tem aqui este momento nas Nações Unidas. O Brasil, eu acho que é sempre uma ligação Portugal-Brasil que está sempre no limite de até que ponto é que nós podemos avançar ou não. Há aqui muitas histórias pela sua história. Há uma outra que não referiu e que é muito curioso, que é a ida a Israel com o Dr. Mário Soares, Israel e Gaza, em 1995. E em que nós almoçamos com o Yitzhak Rabin na véspera dele ser assassinado. E nós estávamos com o Arafat no momento em que foram avisar o Arafat da morte do Yitzhak Rabin. E esse é um momento traumático em que nós, o Dr. Mário Soares e eu era o único membro do governo que o acompanhava, fechados numa sala da guest house dos palestinianos. Nós perguntámos o que é que vamos fazer. Não havia telemóveis, não havia maneira de contactar com o governo aqui em Lisboa. E lembro-me perfeitamente do Soares, a certa altura, de ter virado para mim. Eu era secretário de Estado há uma semana. E disse assim: o que é que o governo recomenda que eu faça? Suspendo a viagem? Quer dizer, mas irónico ou a sério? Não, a sério no fundo, porque ele tinha que ter um conforto relativamente àquilo que era a posição do governo. E eu disse, se quer a minha opinião, o governo acha que deve suspender a viagem, devemos suspender a viagem. E fomos dali para o Cairo, atravessámos, o Mubarak mandou-nos um avião buscar, já ao norte do Sinai, e fomos dali para o Cairo, depois regressámos para o funeral do Yitzhak Rabin, 2 dias depois. Protegidos no Cairo. Exatamente. E pelo meio temos os acordos de Schengen, temos a passagem por Viena, temos o acordo de Amsterdão. Há aqui um montão de momentos-chave do que nós conhecemos como o que é Portugal e a sua diplomacia hoje, em que o Sr. Embaixador esteve. Estive, mas às vezes, repare, em muitas dessas circunstâncias nós os diplomatas em geral, estamos como uma espécie de atores secundários de uma peça importante. Isto é, temos o privilégio de estar ali, naquele momento, assistimos a várias coisas, numas delas tivemos alguma intervenção, noutras tivemos menos intervenção, mas temos que nos medir também em relação àquilo que é a nossa própria importância relativa face aos factos. E, portanto, os diplomatas têm essa característica, têm o privilégio de estar em alguns momentos, mas raramente como atores principais de uma grande cena. Eu concordo consigo e também concordo que os jornalistas estão lá só para televisionar, mas ou televisionar, ou traduzir para a rádio, ou para a imprensa escrita. Mas acho que fazer parte de desse processo e estar lá traz-lhe memórias únicas. Para além disso, e agora eu recorro à minha pré-investigação, há discursos que são escritos pelo Sr. Embaixador, há muitas coisas que são feitas nos bastidores que são anteriores à assinatura e que envolvem um trabalho árduo dos negócios estrangeiros e dos embaixadores no local. Sim, porque normalmente os discursos, aquilo que nós vemos, aliás é curioso, alguns discursos que estão para a história, que nós vemos para a história, são discursos escritos por outras pessoas.
e, portanto, a quem eu próprio às vezes dá um toque ou não, mas a maioria das vezes esses discursos são preparados por speechwriters, por gente que o sabe fazer. E eu devo confessar que quando ouço às vezes um belo discurso por uma grande personalidade, fica curioso. Acho sempre que há por ali a mão de alguém por trás do discurso. Mas é evidente que quem titula o discurso e quem depois o vai ler e quem lhe dá a voz, naturalmente é o responsável por esse mesmo discurso. Mas eu tento sempre a relativizar isso. Eu escrevi imensos discursos para imensa gente, eu diria mesmo de registros políticos e de políticos diferentes e até contraditórios, porque essa é a nossa função, particularmente no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que as divergências, sob o ponto de vista ideológico, nem são muito grandes e muito significativas, salvo em alguns momentos-chave, mas não são muito significativas ao longo de décadas. Eu costumo dizer que tive 21 ministros dos Negócios Estrangeiros e para aí 15 primeiros ministros, e senti-me relativamente confortável, com exceção de uma vez ou duas, em titular essas políticas, porque elas também não variam excessivamente. E isso dá-nos a nós a possibilidade de vocalizar, mesmo na voz de outros, aquilo que são os elementos essenciais da política externa. Eu diria que até nos dá o conforto, às vezes, de fazer passar para a voz dos políticos aquilo que eles deveriam dizer. Já me tem acontecido isso, que é, de repente, porque há políticos que não estão totalmente adaptados àquilo que é a própria linguagem diplomática e seriam tentados aqui ou ali a fugir um bocadinho daquilo que seria o correto sob o ponto de vista de prosseguimento da política externa. Parece um bocadinho presunçoso dizer isto, mas o que se passa é que nós somos um bocadinho os guardiões disso ao longo do tempo e às vezes temos a consciência de que se calhar o ministro devia estar a dizer aquilo e não aquilo. Correndo o risco de ser provocatório e de ser expulso de sua casa, isso não é um bocadinho o sim, senhor Primeiro-Ministro, em que o ministro quer dizer, mas a máquina do Estado está limitada pelo que o Estado tem de história e de... De certa maneira é, mas isso também tem a ver com aquilo que nós consideramos ser, e julgo que é aceite, basicamente, uma espécie de preservadores daquilo que é a lógica e a continuidade da política externa. Raramente, devo confessar, vi ministros, nomeadamente ministros de algumas pastas de natureza sectorial, técnica, fugirem muito daquilo que deveriam dizer. Mas eu tenho uma história passada precisamente em Israel, muitos anos antes dessa ida, na primeira vez que fui a Israel. Aliás, julgo que fui a primeira vez que um diplomata português foi a Israel, eu era um jovem diplomata, e fui acompanhar um ministro de uma área técnica. E durante a conferência de imprensa final, que eu desaconselhei vivamente que ele fizesse, mas que ele fez, ele disse uma coisa em português, para eu traduzir, que estava bastante à margem daquilo que era a nossa orientação global do Ministério. E eu, na tradução, falsifiquei aquilo que ele disse. Ele percebeu. Depois, no final, disse-me, não gostou muito, no final disse-me, mas eu falsifiquei e tentei adaptar aquilo que ele disse àquilo que era o registro oficial. Porque eu trazia de Lisboa, digamos, dado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, aquilo que era, particularmente numa situação tão tensa e tão complexa como é a questão do Médio Oriente, não se dá, normalmente, o Ministro deve ter o cuidado de não fugir daquilo que é o paradigma da linguagem. Porque a linguagem, as palavras têm um peso muito grande na questão do Médio Oriente. E esse ministro tentou fugir, eu digamos, tentei corrigi-lo, as coisas não correram, enfim, nesse momento bastante bem. Quando regressamos a Lisboa, por acaso, ele tinha sido demitido por outra razão. Ironia do destino. Por outra razão, mas completamente não tinha nada a ver com isso. Ganhou a batalha por desistência. Senhor Embaixador, disse agora coisas que eu achei engraçadas porque têm a ver com um bocado com a investigação que eu tinha feito. A dada altura, numa entrevista ou algo que ele disse dizia que na altura da troca de primeiros ministros para Pedro Passos Coelho, estava a fazer uma apresentação em Paris a mostrar as linhas condutoras da nossa política externa e que perguntaram-lhe, não quer adiar, tem um novo primeiro-ministro, é um governo de uma cor diferente. E o senhor embaixador disse, não, as linhas vão ser as mesmas porque Portugal vai ser o mesmo. E essa confiança vem de um saber estar, de já ter vivido, do tal servir 21 ministros dos negócios estrangeiros. Como é que se tem essa confiança? Porque qualquer governo que chegue, particularmente, não tendo havido uma revolução, qualquer governo que chegue com linguagem eventualmente um pouco diferente do anterior, procurará fazer uma leitura
criativa ou não, daquilo que são as grandes linhas da política externa portuguesa. E as grandes linhas da política externa portuguesa resumem-se basicamente, quase sempre, à importância da relação transatlântica e da NATO, à relação com o Brasil e com os países de expressão portuguesa, ao vetor europeu, à proteção das comunidades portuguesas no estrangeiro, à diplomacia económica, enfim. Há um conjunto de variáveis que são variáveis, mas não variam muito. E por isso mesmo eu estou extremamente confortável, tendo algum cuidado também na maneira como vocalizo esse conforto, de dizer um governo que venha aí a seguir, e na altura passávamos de um governo que era um governo do Partido Socialista para um governo PSD-CDS, vai manter estas linhas de certeza absoluta. Eu, aliás, lembro-me bem que uns dias depois contei esta história ao Dr. Paulo Portas, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros desse governo, e vínhamos no carro e eu expliquei-lhe isso e contei-lhe esta mesma história que disse, relativamente à ida ao Parlamento. E o Paulo Portas diz-me com um ar sorridente, bem, significa, portanto, isso que nós somos irrelevantes, não é? Portanto, no fundo, é o queixar-se do yes Prime Minister, o yes Não, mas na realidade... Num país com esta história, eu acho que é um bocadinho num país com esta história, porque se calhar se perguntar ao secretário de Estado americano... Sim, as coisas serão... Com uma mudança de Trump a Biden ou de Obama para Trump, se calhar não teria a mesma certeza. Mas isto tem um elemento muito importante, que é a circunstância de Portugal, por ser um país previsível naquilo que são as grandes constantes da política externa portuguesa, tornar-se um país, digamos, eu diria, mais estável no imaginário dos outros. E, portanto, uma mudança em Portugal não é uma tragédia sob o ponto de vista de o que é que vai Portugal agora dizer sobre isto, aquilo ou aquilo outro. Em princípio, Portugal sabe-se onde é que Portugal está. E esse é que é e quando diz, como não temos grandes interesses, podemos ter grandes princípios... Isso é uma ironia que eu às vezes dizia no Ministério, que é, de facto, um país como Portugal, que normalmente até é visto como aquilo que na linguagem internacional se chama um honest broker, alguém que consegue mediar de forma honesta e com grande equilíbrio. Precisamente porque não tem grandes interesses económicos que obriguem a grandes cambalhotas em matéria de realismo político, pode dar-se ao luxo, na minha opinião, e deve dar-se ao luxo, de ter grandes princípios e de ter princípios mais ou menos estáveis que possam ser uma âncora para as diplomacias. Isto permite-nos, portanto, sustentar as mudanças de ciclo político interno, porque o ciclo político interno em Portugal não significa mudanças drásticas naquilo que é o perfil externo do país. 21 ministros dos negócios estrangeiros, há algum favorito? Isso não posso dizer, como compreenderá, não é? Então há um favorito, mas não me vai dizer qual é. Não, mas isso não posso dizer. Há alguns ministros dos negócios estrangeiros que gostei mais, outros que gostei menos de trabalhar, alguns mais responsáveis, outros com um sentido de responsabilidade, eu diria, mais problemático, mas na generalidade, pessoas dedicadas ao serviço externo, quer dizer, e àquilo que é a representação externa do Estado. Nunca vi nenhum ministro dos negócios estrangeiros que pudéssemos dizer está a pôr em causa aquilo, quer dizer, nunca tive aquilo que eu imagino que algum diplomata americano hoje deve ter quando tem um presidente como o Trump. E, portanto, acho que que nós não nos sentimos prejudicados, digamos, nunca por nenhum ministro dos negócios estrangeiros em democracia, e mesmo antes da democracia, que pudesse pôr em causa os interesses nacionais. Começa na carreira nos negócios estrangeiros de uma maneira muito engraçada, porque sai do serviço militar, aliás, não, Estava aqui na Cova da Moura, no fundo da Infante Santo, a fazer serviço militar. De Salvação... Eu era adjunto da Junta de Salvação Nacional a seguir ao 25 de Abril, e soube, entretanto, por um colega que havia concurso para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Enfim, tinha os meus dias ocupados pela tropa, mas apesar de tudo, achei que o desafio, valia a pena fazer o desafio de fazer concurso para o Ministério e passei. Ficou a meio da tabela? Fiquei a meio da tabela, nem fiquei sequer 15, demasiado bem classificado, fiquei a meio da tabela e devo dizer que hesitei muito em entrar para o Ministério, porque o meu salário na Caixa Geral de Depósitos, onde eu regressaria no final do serviço militar, era bastante superior. E quando digo bastante superior, é mesmo bastante superior àquele que eu iria ter como jovem diplomata. E o que é que o fez virar? Bom, a graça que era ter uma profissão diferente. Uma coisa é fazer contabilidade. Mas nunca imaginou sair para ser... Porque sei que ficou muito bem em Lisboa até um telefonema de manhã mandá-lo para Oslo. Pois, porque eu tinha, isto já se pode confessar, porque agora já prescreveu, eu tinha um outro emprego em Lisboa, além desse, quer dizer, portanto, além do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu trabalhava para uma outra
Fazia um outro trabalho, que era uma análise sobre comunicação social que fazia para uma empresa de comunicação social e relações públicas. E isso dava-me bastante dinheiro, quer dizer, e, portanto, eu vivia bastante bem com as duas funções. E, portanto, não havia nada que me empurrasse a ir para o estrangeiro, mas fui e fui sem costumo dizer, sem saber ler nem escrever, não pedi para ir, fui colocado na Noruega, que é uma coisa que também nunca me tinha passado pela cabeça. O senhor embaixador que nem gosta de peixe, o que vale é que gosta de bacalhau. Sim, não sou, mas na Noruega há muito pouco bacalhau seco. Sim, é o fresco. Exportam no todo. E não, isso implicaria uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, e hoje em dia tem grande expressão, que é o impacto que isto tem sobre a carreira de quem vive connosco. A minha mulher é assistente social e teve que abandonar a sua carreira para me acompanhar, e, portanto, perdeu, digamos, alguns anos da sua carreira e perdeu toda a sua profissão em termos daquilo que seria o percurso normal para me acompanhar e para ir para o estrangeiro. E, portanto, no fundo, essa primeira saída é também uma ruptura com aquilo que era a normalidade de vida em Lisboa. Se imagino que Oslo, em 82, fosse muito simpático de se viver, não deveria ter grandes problemas. Era também uma cidade chatota, devo dizer. Era uma cidade sem nada, mas tinha a grande graça de ser a primeira experiência de vida no estrangeiro. E a primeira experiência de vida no estrangeiro é uma coisa diferente. Nós não estamos habituados, e a Noruega era um país extremamente organizado. E eu vinha de um Portugal pós-74, digamos, ainda com alguma turbulência. A Noruega, digamos, deu-me uma espécie de um template do que é viver numa sociedade muito organizada, às vezes até excessivamente organizada. E muito tolerantes para os outros, não é? Os do Norte. Eu não conheço a Noruega, mas... Tolerantes, salvo seja, mas não tolerantes para os defeitos dos outros. Okay. Quer dizer, e nisso, digamos, muito cruel até para os defeitos dos outros. Eu lembro-me de uma história que hoje não me orgulho, mas conto, não tem qualquer problema. Um dia fui a um correio, tirei uma carta e se ia a sair e tinha um envelope e deitei o envelope para o chão. E vem uma senhora atrás de mim, pega no envelope embrulhado e diz assim, deixou cair isto. E, portanto, o deitar o envelope para o chão é um ato de incivilidade que eu cometi por uma falta de atenção relativamente à importância objetiva disso, mas que os noruegueses tinham uma grande importância. E, portanto, a maneira como isto me foi dado, o bocado de papel, era também uma crítica implícita, mas também uma lição que a gente aprende sobre a necessidade de ter um comportamento minimamente capaz de manter as regras de civilidade. Essa capacidade de ler as regras de civilidade e de saber o que é correto e incorreto é inata num embaixador ou é uma coisa que demora a absorver? Porque teve realidades completamente diferentes. Ainda ali fui para Angola. Pois. Em guerra civil. E onde mandar um envelope para o chão não é um problema. A granadas é que era chato. E, portanto, era uma situação muito, muito diferente. Nada funcionava, era um tempo muito, muito complexo. Não, nós temos que aprender a respeitar, eu diria, o paradigma comportamental das sociedades em que operamos. Não quer dizer que o adotemos, mas temos que o respeitar e saber respeitar. E perceber que estamos ali por um período episódico e que temos que fazer isso de uma forma que nos torne confortável a nossa vida e, em particular, que a nossa forma de procedimento não seja contrastante, de forma, digamos, vista como abusiva por parte de quem está no local. E, portanto, é um ato de inteligência, mas é também um ato de conforto. E de simpatia para os outros? E de empatia para os outros, de tentar perceber os outros. Há uma das coisas que se aprende em diplomacia que é uma regra absolutamente básica, que é pôr-nos sempre no lugar dos outros, nomeadamente em qualquer negociação, em qualquer contexto de relação, de interlocução, é colocar-nos sempre no lugar dos outros, tentar perceber as razões dos outros, não aceitá-las. Porque senão temos aquela frase que se usa muito na diplomacia, que é go native. A gente fica com quem está ali. Não. Temos que olhar para os outros, perceber as razões deles, até para as desmontarmos melhor para o nosso próprio argumentário. E o que é que foi mais difícil nessa empatia? Não teve em nenhum país... Quer dizer, trabalhou várias vezes em países fora. Há a história clássica do que comeu na Coreia, que não estava a gostar, mas que repetiu. Mas o que é que foi mais difícil de respeitar na diferença? Ou seja, o que é que teve que fazer por respeito que não faria de forma natural?
Não tenho assim nenhuma circunstância em que me tenha sentido violentado, fortemente Tirando violentado. de repetir o que não sabia que estava a comer? Sempre estava no governo, já não estava, já não era um intervalo da diplomacia. Não, isso aí tem que se fazer algum esforço e tem que se fazer um esforço permanentemente de aceitar os Só outros. para contar aos meus telespectadores que não conhecem a história, o Sr. Embaixador conhece porque a viveu, mas há uma história clássica do Sr. Embaixador que a dada altura estava num jantar na Coreia, um jantar, penso eu, sim, Era um jantar. na Coreia, e que estava a afastar umas certas partes da refeição que ele não reconhecia e que tem o mesmo problema que eu, que não come coisas que não reconhece, estava a afastá-las e perguntaram-lhe, mas não está a gostar? E o Sr. Embaixador disse, não, estou a gostar imenso. Então tragam mais. E puseram-lhe uma nova dose. Pois, eu já não sei, eu nunca soube o que era aquilo e nem quis saber, quer dizer, e portanto é uma, enfim, faz parte um bocadinho do esforço também para ser... Até do viajante, aqui nem é só do embaixador, é o esforço do viajante. Sim, o esforço do viajante, mas eu acho que tem que haver, eu não, em primeiro lugar não tenho a noção de que tenha que haver uma espécie de deslumbre sistemático com as culturas alheias e portanto eu não sou dado muito a culturas exóticas. Hoje não está na moda dizer isto, mas eu não sou dado a culturas exóticas, africanas, asiáticas, aquelas coisas muito exóticas em que a gente vê as pessoas a comer coisas estranhas ou a vestidos com os trajes locais. Não sou muito dado a isso. Eu sou muito europeu, americano, digamos, nesse sentido. Vivo com a sociedade ocidental e vivo bem. Agora, respeito esses procedimentos e não tenho a mais pequena dúvida, naquele período, de fazer um esforço para os comportar. E, em particular, aquilo que seja razoável. Sim. Aquilo que seja razoável. Mas já tive situações irrazoáveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um dia que ia dar um jantar no Palácio das Necessidades a uma delegação do Irão e foi-nos dito que a delegação do Irão não queria vinho à mesa. Eu disse, está bem, a delegação do Irão não terá vinho, a delegação portuguesa terá vinho. Não pode haver vinho à mesa. Disse, então não há jantar. E então transformei o jantar num pequeno almoço de trabalho, no Hotel da Lapa. E entrei no Hotel da Lapa com 4 senhoras. Como sabem, os iranianos não estendem as mãos às senhoras, porque há um problema de impureza que está ligado a isso e, portanto, põem a mão no peito quando querem saudar uma senhora. Acharam que era uma provocação eu levar 4 senhoras comigo. Até o momento em que nos sentámos e eu expliquei. É a minha chefe de gabinete, a diretora de serviços da Ásia, a diretora da cooperação política, não sei o quê, e a outra era a diretora da parte económica, não sei o que mais. Tinham funções que... Todas tinham as funções que justificavam. E aí o sorriso daquelas pessoas aumentou. Portanto, nós não fazemos... Há um limiar de cedência que não se faz, que é relativamente ao álcool à mesa. O álcool à mesa para eles tudo bem, mas para nós não querem fazer isso, não se faz jantar. Pronto, acabou. Isso, aliás, essa cena depois já se repetiu com outros membros do governo em outras circunstâncias. E por outro lado também o aparecerem senhoras ligadas às delegações, desde que sejam por razões funcionais, e os assuntos europeus têm normalmente muitas mulheres, Eu cheguei a ter um ponto quando era secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em que, com exceção dos motoristas, toda a gente que trabalhava no meu gabinete era mulher. Toda a gente, com exceção dos motoristas. Porque não havia motoristas no Ministério dos Negócios Estrangeiros mulheres, mas eu não fiz de propósito. Mas é engraçado que a conversa nos tenha levado aí, porque neste ambiente do politicamente correto e das cotas e do que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer, para alguém que foi treinado profissionalmente a ser politicamente correto, acha que às vezes caímos no ridículo deste politicamente correto social das redes sociais em que tudo está mal e tudo está bem? Acho, porque em particular nós acabamos por ter alguns direitos a menos que os outros. Há uma pessoa que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola até há poucos meses, que eu conheço de Angola precisamente, era jovem diplomata em Angola. Esta história é politicamente incorreta. E um dia fomos os dois a um cocktail em Luanda e a certa altura eu perguntei-lhe, Manel, quem é aquele tipo que está lá ao fundo do lado esquerdo? De fato azul. Sim, mas à direita? Aquele à esquerda. O preto. E eu não podia dizer isso, ele podia.
é muito interessante porque nós damos uma importância às peso às palavras. Um peso às palavras que não se pode... e que tem a ver também com o tempo. Também há um outro aspecto aqui que também é muito importante, é que as coisas evoluíram muito. Aquilo que era uma graça, uma anedota sobre temas que hoje estão, digamos, considerados mais proibidos, nós próprios nos temos que aculturar a essa mudança. E essa mudança foi muito rápida. O tempo de algumas anedotas que hoje já não se podem fazer já desapareceu. O Ricardo Araújo Pereira diz que se fosse hoje, os Gato Fedorento nunca teriam o sucesso que têm. E isso é verdade. E há muito de facto disso nessa linguagem que nós... é um problema etário, é um problema que tem a ver com a nossa educação e tem a ver com a importância que certo tipo de discriminações passaram a ter na leitura social e a que nós nos temos que habituar. Eu raramente digo um afrodescendente, mas digo um negro, sem qualquer problema, mas sei que isto às vezes pode criar algum problema no ouvido das pessoas, mas quer dizer, hoje em dia há um policiamento que eu acho que tem que ser feito relativamente à linguagem oficial, por exemplo, mas acho que tem que ser dada uma certa margem relativamente àquilo que é a espontaneidade do argumento. Se eu digo que aquela pessoa é cega ou que aquela pessoa é muda, eu não tenho que ir buscar necessariamente o eufemismo para isso e a expressão mais correta relativamente a isso, um deficiente. E as pessoas dizem, não, é uma pessoa com deficiência. Eu percebo a diferença, mas eu tenho uma grande dificuldade em policiar a minha linguagem no sentido de estar sempre a dizer as coisas de uma certa maneira. Mas isso também se dá na linguagem internacional. Isto é, nós temos que ter algum cuidado no relacionamento com determinados países, na utilização das expressões, porque há expressões que estão elas próprias marcadas por um determinado tempo político e por um determinado modo de alinhar os conceitos. Eu lembro-me que nas Nações Unidas, quer na Organização para a Segurança e Cooperação Europeia, onde fui embaixador também, nós tínhamos documentos em que o peso de uma palavra era extraordinariamente importante, quer dizer, sei lá, utilizar a palavra terrorismo separatista ou separatismo terrorista ou separatismo violento demorava horas a discutir. E isto pode parecer um preciosismo e pode parecer que estamos a perder tempo. Mas para outra nação pode ser crítico. Tem a ver com a evolução de determinados dossiês e o modo como esses dossiês evoluíram porque isso acomoda depois realidades práticas diferentes no próprio comportamento diplomático e político dentro desses países ou na relação desses países com outros. Portanto, há que ter aqui o conceito, a linguagem, a União Europeia menos, as Nações Unidas imenso relativamente a isso. As Nações Unidas acaba por ser uma escola de tudo na diplomacia, porque são dois pequenos pedaços de terra, um em Genebra, eu ia dizer Geneve, mas em Genebra, na linguagem portuguesa, e outro em Nova Iorque. E outro em Nairobi ainda. E outro em Nairobi, exato. São três pequenos pedaços de terra, mas que são de todos e de todos ao mesmo tempo. Nós já tivemos o prazer de ambos de estar nas Nações Unidas. O policiamento é internacional, ouvem-se as línguas todas ao mesmo tempo. Nos corredores a diplomacia continua a funcionar, ou quando saem vão beber um copo e aí vale a relação humana e não a relação humana é absolutamente fundamental nas Nações Unidas, porque há uma realidade que as pessoas desconhecem. Há muitos países, e quando digo muitos estou a falar acima de 100, que têm uma rede diplomática ínfima. Tem uma rede diplomática em que há um embaixador em Paris, em Londres, em Washington, nas Nações Unidas, naturalmente. Depois tem, talvez, na sua vizinhança geográfica, mas depois não tem mais nada. As Nações Unidas acabam por ser uma espécie de mini-ministério dos negócios estrangeiros para esses países. E muitas dessas pessoas estão lá quase sem instruções da sua capital, porque a diplomacia é muito fraca e, portanto, essas pessoas são quem decide em nome do país. E por isso mesmo, a nossa relação com essas pessoas é, no fundo, a nossa interlocução com o país. E que depois também são muitos votos, porque estamos a falar de cerca de 100 países nesse limbo. Lembro-me que a dada altura nos disse que havia 50 embaixadores que estavam nas Nações Unidas e que estavam acreditados em Lisboa e que na verdade falavam era consigo. Não, em Paris. Em Paris, exatamente. E que na verdade falavam era consigo, mas se calhar 50 votos numa votação das Nações Unidas pode ser um balanço muito grande. Pode, mas vou-lhe dizer, o grande trabalho, nós normalmente fazemos trabalho perante uma votação, a necessidade de eleger alguém, de ter um determinado cargo, etc.,
esse trabalho é feito junto às capitais. Mas o trabalho que é feito em Nova Iorque, pelos embaixadores que estão em Nova Iorque, é, a meu ver, bastante mais importante do que o trabalho que é feito a montante junto às capitais. Porque a maioria das decisões são tomadas por voto secreto, em Nova Iorque, e, portanto, é o diplomata que lá está a votar, que decide. E, portanto, o relacionamento de natureza humana que se tem com essas pessoas, também o facto dessas pessoas nos verem como um interlocutor atento aos seus próprios problemas, sermos capazes de colaborar mais à frente. Colaborar com eles. O trocar votos é uma coisa tradicional, pode parecer um bocadinho chocante no plano internacional, mas nós, se queremos colocar um candidato num lugar tal, ficamos a dever esse favor e amanhã, a esse mesmo país, temos que lhe dar um voto numa outra circunstância. Isso faz parte do dia-a-dia das Nações Unidas. E essas amizades foram muito úteis na eleição do Durão Barroso e do António Guterres? No caso do Durão Barroso, não, porque a eleição do Durão Barroso é feita num quadro para a União Europeia, é feita num quadro de líderes dentro da União Europeia. Eu acho que não há lobbies de natureza... Mas o embaixador fez parte de um bocadinho do processo, ajudou... Não, no caso do Durão Barroso não há lobby nenhum, a não ser os lobbies feitos, digamos, entre os governos europeus e os 15 governos europeus. No caso do António Guterres é um pouco diferente. Em primeiro lugar, digamos que, isto é como na publicidade, é relativamente fácil vender um bom produto. E o António Guterres era um bom produto. E depois, aquilo que havia era, naturalmente, de tentar sublinhar a qualidade desse produto e a circunstância de Portugal estar associado, ainda que subliminarmente, o timing também era bom, não é? Essa pessoa, para conseguir ali Mas tivemos que lutar contra outros candidatos e nós não fazemos campanhas negras contra os outros, fazemos campanhas brancas a favor das nossas candidaturas. E foi importante, mas eu acho que o grande fator que, enfim, para além da conjugação ótima de todos os outros, que contribuiu para a eleição do António Guterres, teve a ver com a sua própria qualidade e com o reconhecimento internacional que havia dessa qualidade, precisamente pelos lugares que ele tinha assumido antes e pelo protagonismo que ele tinha tido nesses lugares como alto representante, e isso teve uma imagem muito favorável. E não houve um convite, se calhar não me vai contar, mas vocês já tinham trabalhado juntos em 2 governos, não houve nenhum convite para colaborar nas Nações Unidas, para voltar a Nova Iorque? Eu já estou reformado. Quando o engenheiro António... Não, mas é que estas coisas têm o seu timing. Quando o engenheiro António Guterres foi para Nova Iorque, eu já estava reformado da função pública, sequer, quer dizer, portanto não tem sentido mas podia nenhum trabalhar para as Nações Unidas, não tem sentido nenhum ir buscar uma pessoa que já está reformada. Há tantos jovens úteis e alguns foram com ele. E se houvesse o convite... Não, o convite não se pôs, nem se poria nunca, que, como digo, eu não tinha disponibilidade sequer mínima para sair de Lisboa. As saídas de Lisboa foram frequentes, estávamos em Luanda, tínhamos já passado por Oslo. Luanda é um momento quente, com guerra civil a acontecer, com um apartamento que era assustador, onde as torneiras estavam presas com cimento e não tinham canalização por trás. Como é que se sai de uma cidade do norte da Europa, em que imagino que a casa tivesse paredes aquecidas, e vai-se parar a Angola de 82? Isso tem razão. Isso foi uma experiência muito curiosa, porque ainda por cima eu quando cheguei a Luanda era suposto ter uma casa à minha espera, do meu antecessor. Essa casa tinha sido tomada por uma invasão da casa, a casa tinha desaparecido e eu fiquei sem casa durante 4 meses e fui viver para um hotel. Eu costumo dizer a situação era muito difícil em Luanda para toda a gente, menos para nós, mas apesar de tudo era peixe frito. Eu costumava dizer que era peixe frito com arroz ao almoço e arroz com peixe frito ao jantar. E, portanto, não era fácil a situação, a vida em Luanda. E eu passei ali uns meses, eu diria nos primeiros dias eu quase que me ria relativamente ao contraste das coisas. O que nada funcionava, era um tempo complicado. Angola, é preciso ver, eu fui para Angola em 82, portanto são 7 anos depois do início da independência e em guerra civil constante. Portanto, Luanda tinha uma situação de vida dramática. Tinham ali uma bolha de 70, 80, 100 km quadrados onde podiam circular e daí para os lados... Sim, 30 km para norte, 15 km para o sul, para leste... Era para ir até à ponte, não é? A ponte do Kwanza? Até a Barra de Kwanza ou a Kisama e pouco mais. Isso, e depois ao fim de semana a praia do Mussulo. E portanto não havia um grande espaço para respirar. Mas isso também deu
É preciso perceber uma coisa também, eu tinha 30 e poucos anos. Deu valor a outras coisas. Tinha 30 e poucos anos, éramos mais jovens, criámos amizades, criámos umas solidariedades grandes, vivíamos tempo a improvisar coisas, quando um não tinha uma coisa o outro tinha, mandávamos vir coisas de Lisboa pela mala diplomática, que era autorizada a levar até ovos e café. Nós importávamos café de Lisboa, porque não havia café à venda em Luanda. Não havia lojas à venda abertas. Havia uma livraria? Havia uma livraria que tinha uns livros soviéticos e depois de literatura angolana, quer dizer, eu tenho uma coleção de literatura angolana, a soviética devo dizer que deixei-a lá, mas a de literatura angolana guardei-a. Mas havia muito pouca coisa, muito pouco. Não havia jornais, os jornais vinham por mala diplomática, eu mandava vir o Diário de Notícias, lembro-me, e lia à segunda, lia o primeiro dia, o de segunda, depois o de terça, depois o de quarta, depois o de quinta, para ter o acompanhamento da sequência das coisas. Era muito complicado, era uma vida muito complicada, mas tínhamos a idade para isso, para ter essa vida. E depois as coisas, nós também nos adaptamos às próprias dificuldades das coisas e, portanto, há um momento a partir do qual já vivemos com aquilo já faz parte do nosso cenário de vida. O Sr. Embaixador não tem saudades das coisas, vai ter saudades, já vamos falar de uma coisa de que tem saudades, mas voltou a Luanda, viveu novamente a... Não, voltei a Luanda 3 ou 4 vezes por períodos muito curtos, de 2, 3 dias, e, portanto, a última vez foi há 2 anos. Enfim, tem a graça de ir ver uma cidade que nós conhecíamos e completamente transformada. Completamente transformada, mas sempre com uma coisa que Luanda tem, que é... As pessoas. As pessoas e uma alegria de vida. Sim. Que o angolano tem. Sabe que eu, a primeira vez que fui a Luanda, tirei uma fotografia que eu ainda hoje guardo, de umas senhoras a vender fruta à frente de uma lixeira. E a fruta não tem grande aspecto, mas o sorriso das senhoras ultrapassa tudo o resto. É extraordinário, mas e aquela capacidade de resolver tudo e de não há problemas, vai ficar tudo bem. Adoro naquele povo. Os angolanos são fantásticos. O povo angolano, naquele sofrimento todo, tinha sempre um sorriso e tinha sempre uma atenção. Eu devo confessar que gosto muito de ir a Luanda e gosto muito dos meus amigos angolanos e volto a encontrá-los com muito gosto, até aqui em Lisboa. Concordo plenamente consigo. Na carreira internacional, a seguir a Londres. A seguir a Lisboa, estou aqui um período, fui assessor do Dr. Durão Barroso durante 3 anos para as questões de cooperação para o desenvolvimento. E depois fui para Londres como número 2 na Embaixada de Portugal em Londres. Que é uma relação histórica, é o mais antigo aliado, mas é uma relação... É assim, é uma relação... os ingleses também sabem que nós somos o mais antigo aliado. Nós sabemos que os ingleses são o nosso mais antigo aliado. E não passamos disto. Digamos, a grande importância da nossa relação com os ingleses é sermos o nosso mais antigo aliado. E acaba aí tudo, porque, na realidade, em particular, depois que entramos para a União Europeia, isto é uns anos mais tarde, a nossa divergência relativamente aos ingleses, e em particular ao empenhamento europeu, é imensa. E se nos mantemos juntos com os ingleses, nomeadamente na importância da relação transatlântica, etc., quanto ao resto, divergimos em tudo. E, portanto, é uma relação histórica, é uma relação que tem essa graça da marca histórica, mas não tem, eu diria que muito mais, para além daquilo que tem hoje, atenção, e que não era do meu tempo, que é a presença de uma forte comunidade portuguesa no Reino Unido, e que isso sim teve implicações, por exemplo, na própria negociação do Brexit e no posicionamento português nessa mesma negociação. Falou do Brexit, é engraçado que era amigo dos dois, das duas partes a negociar. Era amigo precisamente dos 2 negociadores iniciais do Brexit, um deles continuou, que é o francês, o Michel Barnier, e o David Davis, que era o primeiro negociador britânico. E eles também se conheciam, acaba por ser... Nós conhecemos, aliás, creio que nos conhecemos os 3 no mesmo dia. Conhecemos os 3 no mesmo dia em Toledo, em 1995 ou 94, creio eu, quando começámos as negociações daquilo que iria dar origem ao Tratado de Amsterdão e, portanto, do grupo de reflexão sobre o futuro da União Europeia para rever o Tratado de Maastricht. E, portanto, conhecemos-nos nessa altura e eu depois acabei por entrar para... Eu não era, na altura, membro do Governo, mas acabei por ir para Secretário de Estado e fui encontrá-los exatamente os que já conhecia desse grupo de reflexão. Acaba por ser engraçado que falava há pouco da comunidade portuguesa e da complexidade dos embaixadores lidarem com as comunidades ou de protegerem essas mesmas comunidades. O Sr. Embaixador conhece realidades muito diferentes. O tempo está contra nós, tanto o Sr. Embaixador como nós temos tempos limitados. Conheceu a comunidade de Inglaterra, como estava a dizer, em Londres.
No Brasil é uma comunidade imensa e com outras necessidades e acaba a sua carreira internacional como embaixador em Paris, onde temos uma das maiores comunidades. Que é a maior comunidade. A comunidade no Brasil é mais complexa porque é uma comunidade diferente. É uma comunidade em que muitas das pessoas já são luso-brasileiros. Tivemos uma espécie de renovação da comunidade nos anos 90. Com as crises económicas. Nos anos 90 e que há muitos portugueses que foram para o Nordeste brasileiro, etc. Depois tivemos também os brasileiros que vieram para cá. Isto criou uma relação, digamos, diferente. A comunidade portuguesa em França é uma comunidade mais antiga. Os portugueses começaram a ir para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo e para a Suíça a partir do momento em que deixaram de ir para o Brasil, de certa maneira. E a comunidade em França é uma comunidade mais recente, é uma comunidade que também, a nossa comunidade em França entrou, em França e na Alemanha, eu diria que entrou para a União Europeia antes de nós. Sim, exato. Porque já lá estava quando Portugal em 86 aderiu à União Europeia, às instituições europeias. Na verdade, eu diria que há duas gerações, uma a dos anos 60, depois a dos anos 80 e agora uma dos anos 2000, já mais qualificada. Sim, mais qualificada, e a própria comunidade evolui, ela própria evolui, e depois há um intake novo, um conjunto de pessoas novas que vão para a Europa. A relação entre as duas comunidades não é muito óbvia às vezes. Sim. São É engraçado porque eu tenho, coisas diferentes. como lhe contava, nós gravamos programas com as comunidades e eu sou um dos intervenientes e é muito engraçado que as casas portuguesas, aqueles grupos que têm o grupo folclórico, que têm aquela chama de manter a nossa tradição, que se queixam que há aí uns doutores que a gente sabe que são portugueses, mas que só vêm cá ver os jogos de futebol e não participam na comunidade como... Mas isso é normal. São ritmos diferentes, normal. Não é? Em Portugal as pessoas desses mesmos níveis sociais também não se cruzam. Não se cruzam. Portanto, não é por estarem no estrangeiro que essas pessoas se iam cruzar ou por serem portugueses. Há um elemento de natureza comum que eu reparei nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Não sei se tem a ver com o isolamento, com a saudade, com outros elementos. Há um patriotismo, às vezes até um bocadinho caricatural, fantástico nessas comunidades portuguesas. São umas reservas de Portugalidade extraordinárias. E isso é que lhes dá uma identidade muito própria. Quer em França, quer no Brasil. O patriotismo no Brasil até tem expressões de natureza política quase retrógradas às vezes, como tem na África do Sul. Digamos, as pessoas que são salazaristas no Brasil são imensas na comunidade portuguesa, em vários setores da comunidade portuguesa. Depois tem setores mais progressistas, que comemoram o 25 de Abril. Em França, curiosamente, eu vim encontrar uma comunidade pouco polarizada aí. Isto é, havia uma maior genuinidade até nas comemorações do 25 de Abril, sem grandes discursos. Porquê? Porque o 25 de Abril funcionou, por exemplo, em França, como uma espécie de libertação das pessoas relativamente à impossibilidade de voltarem a Portugal, Sim. etc. E, portanto, há um caráter mais saudável nas comemorações do 25 de Abril. Eu diria que até em França do que aqui em Portugal. Eu não gosto muito dos discursos no 25 de Abril. Acho que as pessoas deviam ir para a rua, como se faz no 14 de Juillet em França, fazer uma festa e fazer um baile. Os discursos no 25 de Abril são sempre manifestações de contraposição política que não me parecem muito úteis. E encontrou aquelas bolsas de tradição que nós cá em Portugal não damos praticamente valor e aquele sabor do small. E o que é que acha que falta fazer para apoiarmos mais essas comunidades? Eu ouço muitas queixas, como já lhe disse, estes programas passam muito perto da comunidade. Sr. Embaixador, nós falávamos há pouco da dificuldade do trabalho consular. O que é que falta para nós apoiarmos mais essas comunidades? O trabalho consular é uma espécie de loja do cidadão no estrangeiro. E, portanto, nós temos é que tornar mais funcionais, mais eficazes essas lojas do cidadão. Mas também temos que perceber uma coisa, não podemos ter um cônsul à porta de cada português. Nós temos que encontrar a maneira de desmaterializar cada vez mais, através da utilização dos meios digitais e provavelmente da criação de polos que facilitem essa utilização. Isso vai-se dar com a mudança das gerações. Mas com o controle do Estado, não, porque agora há muitos sistemas que são terceirizados. Confesso que não sei o suficiente relativamente a isso, mas acho que nós devemos ter o mais possível de ajuda, digamos, às pessoas para terem acesso a esses meios de uma forma que, enfim, seja minimamente eficaz para que elas consigam sentir-se à vontade. Agora, estar no estrangeiro é sempre um problema relativamente ao acesso aos meios e à possibilidade de acesso aos serviços públicos. Viveu aquelas histórias de irem bater à porta da embaixada, perguntar onde é que se arranjava trabalho e... Vivi quer dizer, e é sempre muito difícil. Eu lembro, isso foi muito complicado nos anos 2011, 2012,
no sentido de ver aquilo, as pessoas que iam aos consulados ou que iam à embaixada, no sentido de dizer, arranjem-me trabalho, eu quero fazer alguma coisa. Pois, mas o problema é que não há nenhum serviço público que dê trabalho, que possa arranjar trabalho. Quer dizer, é como em Portugal, dentro do território português também não se pode ir a uma Câmara Municipal pedir emprego. Quer dizer, e, portanto, é sempre muito difícil. Eu creio que haverá sempre essa frustração relativamente à incapacidade dos serviços públicos de estarem à altura daquilo que são as expectativas das pessoas. Mas devo dizer uma coisa, que as pessoas que estão no estrangeiro sentiram-se durante muitos anos alienadas relativamente ao Estado, tendo em conta aquilo que se passava até ao 25 de Abril. Depois criaram grandes expectativas pós-25 de Abril. Acho que nunca se conseguirá estar à altura dessas expectativas, mas acho que o esforço de ajudar os portugueses no estrangeiro a sentirem-se em casa é muito importante por parte do Estado português. Contra o tempo, as últimas perguntas. É autor da frase: eu nunca sinto saudades, eu olho sempre para a frente. Mas sinto saudades das livrarias parisienses? Sinto saudades. Se calhar nós, quando dizemos nunca sentimos saudades, estamos a fazer um número connosco mesmo. Não, nós às vezes sentimos saudades é de nós nesse tempo. Isto é, quer dizer, eu sinto saudades de quando tinha 17 anos e à boleia, eu fui à boleia de Lisboa até à Noruega. E, portanto, sinto saudades desse tempo. Isso sim, mas sinto saudades de mim, não é desse tempo. Porque o tempo normalmente mudou e as coisas estão melhor hoje do que estavam no passado. Mas gostava de vez em quando de ir às livrarias em Paris, não se pode agora fazer isso, como gostava de ir às livrarias em Nova Iorque, ou um bistrô em Nova Iorque, ou em Londres, passear pelas ruas. Eu gosto muito de passear pelas ruas, eu sou um ser urbano, digamos, sem grandes custos até. Gosto imenso de ver multidões. Encontrou há uns tempos a Voz de Trás-os-Montes, um artigo seu de 3 páginas, a fazer análise política. De 1968, é uma coisa impressionante, quer dizer... Ficou impressionado com aquele jovem a escrever tão bem sobre política internacional. Eu não sei se estava a escrever tão bem. Dei-me conta o que é que eu pensava naquela altura. Discorda dele? Em 2 ou 3 pontos discordo. Acho que era demasiado... Profundamente. Não, acho que era demasiado moderado. Diria mesmo, acho que há ali muita linguagem diplomática demais. Ok. Este programa chama-se A Conversa Com. Sr. Embaixador, se pudesse ter uma conversa como esta, de mais ou menos 1 hora, com uma personagem real, histórica ou fictícia, com quem é que gostava de ter essa conversa? Isso é muito complicado, mas talvez com o General de Gaulle. Era? Porque é uma figura que, enfim, não fazendo parte do meu imaginário político, é uma figura que fez uma história que tem um tempo de alguma história. Apanhou-me desprevenido relativamente à personalidade. Mas era uma personalidade com que eu tinha interesse de discutir alguns assuntos. Não parece que ele tivesse grande interesse em conversar comigo, mas de qualquer maneira... Achava que tinha graça de tentar perceber aquilo que foi aquela experiência do final da guerra, da Segunda Guerra. Aquelas decisões. A construção da democracia europeia, as dúvidas sobre a Constituição Europeia, também interessante, e a construção da democracia em França, a criação da Quinta República, que, por muito que alguns não gostem, está lá, como ele a deixou. Tenho que me despedir de si, Sr. Embaixador, despedir-me dos nossos telespectadores, convidá-los a acompanhar o seu blog, o 2 ou 3 Coisas, onde vai ler algumas histórias da vida do Sr. Embaixador e saber um bocadinho da opinião dele acerca da realidade que nos rodeia nesta altura, tanto política como social. Aconselho a acompanhar também as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter, saber um bocadinho do que se passa nos bastidores do nosso canal, saber o que é que vai acontecer nos próximos programas e a voltar para a semana, porque tentaremos ter um convidado tão interessante como o Sr. Embaixador neste próximo À Conversa Com.